seguirmos a nossa missão aqui nessa noite. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 14, diz assim: Eu vos escrevi paz, porque já conheceste, aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Só mais uma vez a parte B. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Os irmãos, podeis tomar um assento, em o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, temos diante de nós a epístola, a primeira das 3 epístolas universais do apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que ganha destaque entre os apóstolos justamente por um fator chamado intimidade, o acesso que ele tinha a Cristo. E isso é primordial para entendermos o evangelho que leva o seu nome e as epístolas que ele também escreve. Diferente das epístolas de Paulo, e até podemos colocar nessa categoria epístola, que não sabemos quem escreveu, mas que foi escrita aos Hebreus, João não se dedica a um assunto específico. Se nós formos perceber, no grupo dessas cartas que eu disse, as cartas paulinas e a carta aos Hebreus, ela trata de assuntos específicos. Ela tem um ponto central. O propósito dela é tratar de um problema, de uma questão, de um assunto específico dentro do contexto em que esses irmãos estão inseridos, seja a igreja, seja uma pessoa específica, seja um grupo. Sempre o escritor vai querer tratar de um assunto específico. Não que João esteja querendo tratar de tudo ao mesmo tempo e não saiba do que está tratando, muito pelo contrário. Como um pastor local, um pastor íntimo de seus liderados, das suas ovelhas, João não se dedica ou não se preocupa em se apresentar, em trazer definições muito específicas acerca da igreja a qual ele está escrevendo. A carta que João escreve, as epístolas, são muito íntimas. Há expressões aqui de muito afeto. A principal delas, filhinhos, o que mostra um afeto, um carinho, uma proximidade entre João e aqueles ao qual ele está escrevendo. O que João, na verdade, está fazendo, e eu gostei muito dessa alegoria para entendermos o que essas epístolas representam, é como se João tivesse feito uma assembleia geral e estivesse tratando de doutrinas, assuntos, conversando com os seus liderados, departamento por departamento, pessoa a pessoa, pontuando aquilo que eles acreditam ser a verdade, pontuando aquilo que já foi pregado entre eles. Na verdade, João está relembrando os seus irmãos, relembrando os seus filhinhos, de tudo aquilo que ele já pregou para eles. Por algumas vezes nós vamos ver ao longo da primeira epístola, que ele vai dizer, por isso eu vos escrevi. A principal que lemos é, escrevi porque vocês são jovens, são fortes, já vencestes o maligno. Mas por outras vezes ele também usa esse jargão, repete essa forma de falar, dizendo, olha, eu estou falando isso, eu escrevi isso por conta daquilo. Ou seja, ele está pontuando a certos assuntos concernentes à igreja, ele sabe do que está falando, mas ele não se dedica a um assunto só. Ele fala de expiação, ele fala da doutrina do anticristo, ele fala de arrebatamento, ele fala da comunhão entre os irmãos, ele vai tratando assunto por assunto, tudo baseado, como ele vai iniciar a carta dizendo, no que vimos, no que ouvimos e no que tocamos acerca da palavra viva. É interessante, porque se nós formos olhar essa primeira epístola, vamos achar algumas similaridades muito grandes com o evangelho que também leva o nome desse apóstolo. Haja vista
que João vai escrever esses 2 livros proximamente, datas muito próximas, e está tudo muito fresco na mente de João. E ele começa dizendo: gente, nós estamos anunciando, nós estamos falando daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos e daquilo que nós tocamos acerca da palavra viva. Claro, João está falando que ele é uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus ensinou no seu ministério terreno. Então ele está dizendo: olha, irmãos, o meu propósito aqui não é bem formar uma teologia muito bem formada, sistematizada, não, eu quero falar para vós daquilo que ouvimos, daquilo que vimos e daquilo que tocamos. Nossa experiência foi pessoal e não tem como se segurar, tendo ouvido, tendo visto, tendo tocado. É inadmissível, não dá para segurar aquilo que ouvimos. Então eu tenho que escrever, continuar escrevendo, continuar falando para vós aquilo que nós ouvimos da palavra viva, daquilo que nós vimos a palavra viva realizar, daquilo que nós tocamos da palavra viva. O que ele está dizendo é: irmãos, a fonte do nosso conhecimento, a fonte da nossa pregação é a testemunha ocular, é o testemunho ocular. Nós vimos ele realizar. Sabemos que nem todos viram, nem todos ouviram, nem todos tocaram, mas nós tivemos esse privilégio e por isso estamos escrevendo a vós, para que vocês também sejam participantes. No verso 3 ele vai dizer: para que vocês também participem e a vossa alegria seja completa. O que João está fazendo nessa epístola é simples, ele está repassando, recapitulando, trazendo mais uma vez a evidência, tudo aquilo que ele já vinha pregando. Queridos, é incrível como o Espírito Santo está usando a memória de João neste momento, trazendo assuntos primordiais, com muita delicadeza, com muito amor, mas também com muita firmeza. Aquele que olha as doutrinas que ele está abordando aqui, até se assusta pela franqueza de João. João é direto, João é objetivo, João é profundo, mas é claro. Até aquele que é considerado leigo acerca das Escrituras consegue entender que João está sendo objetivo. Permita-me trazer apenas um ponto para exemplificar o que eu estou dizendo. No capítulo número 2, no verso de número 3, ele vai dizer: nisso conhecemos que se guardarmos, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Gostei muito desse verso, porque representa exatamente o que João está fazendo. Ele está relembrando, ele está trazendo a memória aos irmãos ao qual ele está escrevendo, dizendo: olha, nós o conhecemos, mas a prova que o conhecemos de verdade é que nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que o conheceu, perceba, nós estamos falando o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos dele, o que aprendemos com ele pessoalmente, mas a maior prova de que nós o conhecemos é que tudo que ele falou para nós, nós guardamos. Aleluia. A maior prova que nós temos uma intimidade com ele, tivemos um período proveitoso em sua presença, é que quando ele foi, aquilo que ele falou para nós não foi com ele, ficou guardado no nosso coração. É nisso que sabemos que o conhecemos. Nossa experiência não foi momentânea, nossa experiência não foi limitada ao tempo que ele passou conosco, presencialmente, fisicamente, não. Quando ele foi, nós continuamos entendendo, guardando. As suas palavras continuaram queimando em nosso coração. Não foi só naquele momento, queridos. O que precisamos aprender logo de cara é a maior prova de que o nosso tempo na presença de Deus é proveitoso, é o fato de que quando esse culto acabar, as palavras que foram proferidas continuarão no nosso coração. Nosso problema muitas das vezes é que nós nos limitamos a 2 horas desse ambiente, apenas entendendo: não, lá eu adoro, lá eu glorifico. Ouvimos uma palavra, quando batemos da porta para fora, esquecemos totalmente o que foi pregado, o que foi ensinado, o que foi proferido ao nosso coração. Mas a maior prova de que o nosso tempo com Jesus
Jesus é proveitoso é que quando o momento acaba, a palavra dele continua guardada no nosso coração. Não é só sobre ouvir, não é só sobre ver, não é só sobre tocar. Ele até começa dizendo: nós vimos, claro, nós ouvimos, claro, nós tocamos, claro, mas a maior prova que nós tivemos com ele é que tudo que ele falou ficou guardado no nosso coração. Não é sobre ver, não é sobre ouvir, perdão, não é sobre tocar, é sobre guardar aquilo que ele falou ao nosso coração. Haja vista, e é um texto que está no meu coração recentemente, por isso vou usá-lo agora. O Salmo de número 119, no verso 11, vai dar o primordial passo para não pecarmos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como guardarmos a nossa vida do pecado, como não cedermos às tentações do mundo, como não nos entregarmos às inclinações da carne. Não só ouça, porque isso é uma experiência momentânea. Não só veja, não só toque. Isso são experiências momentâneas. Se queremos ter esta plenitude do conhecimento de Deus em nós, se queremos a presença dele fluindo através de nós, João está dando o segredo. Não basta apenas ouvir, não basta apenas ver, não basta apenas tocar, temos que guardar. E aqui é um princípio que vai se repetir ao longo da epístola, e como eu disse, eu queria usar esse verso como exemplo. Mas logo no verso 14, que é o texto em questão, nós vemos que João vai se direcionar ao departamento jovem da igreja, né? Vamos colocar a uma deme daqueles tempos, e vai dizer: jovens, eu escrevi para vocês por um simples motivo. Vocês são fortes. Vocês são o quê? Vocês são o quê? Fortes. É por isso que eu escrevi para vocês. A palavra forte aqui no seu original, ela tem um sentido muito simples. Não tem nada de muito extraordinário, não tem nada de muito poderoso. Força aqui é a força vital no ser humano. Vocês são vitais. Há vitalidade em vocês. Vocês têm força de vontade. Vocês têm toda a capacidade e possibilidade de exercer qualquer atividade que for posta diante de vós. Vocês são fortes. Mas analisando um pouquinho mais esse termo, eu achei muito interessante, porque isso não fala só de força física. Forte aqui fala de força mental. E confesso, aqui eu parei. Aqui eu me preocupei. Porque João está dizendo: olha, vocês são fortes. Mas não só força física. Vocês são fortes mentalmente. E quando eu bati o olho nessa informação, a pergunta que me veio é: será? Será que realmente somos fortes mentalmente? Será que intelectualmente há força em nós? Porque olha o que João está dizendo, queridos: a maior prova que nós estivemos com eles é o guardar as suas palavras. E ele vai concluir dizendo no verso 14: vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. A palavra estar aqui significa permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, sem sofrer transmutação. Será que a palavra de Deus está em nós da mesma forma com que recebemos? Ou será que o tempo tem modificado a palavra que recebemos? Será que temos guardado a palavra da mesma forma que a recebemos? Ou será que ela tem sofrido mudanças no nosso coração? Haja vista, a palavra de Deus é muito dura, né? Os tempos são outros, estão mudando. Não, tem coisas no ponto da Bíblia aqui que não se encaixam no nosso dia, então tem que ser mudado. Ou será que temos guardado a palavra exatamente conforme a recebemos? Independente das mudanças do tempo e atualizações do século, temos aguardado exatamente conforme ela é. Terceiro ponto que ele aborda: eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. Não esqueça, temos uma guerra muito grande contra o maligno. Temos. O maligno está em guerra contra nós.
E acerca dos jovens, contra a nossa geração. E William, qual é a arma do inimigo nos nossos tempos? Ele não tira a palavra, ele transforma. Para nos vencer, ele não tira o nosso acesso à palavra, claro que não. Mas ele atualiza, ele modifica, ele transforma. Porque aí nossa força se esvai. Quando a palavra que nós recebemos é transformada em nós, mas não nos transforma, perdemos para o maligno. Todas as vezes que abrimos mão dos princípios que recebemos por causa de uma atualização desse século, a palavra de Deus deixou de ser a mesma em nós. Perdemos para o maligno. Posso continuar aqui? Todas as vezes que nós permitimos que as ideologias deste século transformem em nós o conceito que recebemos acerca da palavra, perdemos para o maligno. Porque a nossa força está em manter a palavra sendo a mesma. Sois fortes? A questão não é ser físico. A questão não é ser vital. A questão não é estar disponível. A questão é ser forte aqui, ó. Supletivo. Porque tem muitos jovens fortes fisicamente. Eu não faço parte deles, né? Mas mentalmente fracos. Levados por qualquer vento de doutrina. E o que é vento? É o que passa. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. De onde surgiu. A gente não sabe a raiz. Mas já que está na moda, a gente vai. Para onde vai levar? A gente não faz ideia, mas já que está todo mundo falando, a gente fala também. Esse é o problema. Quando nós achamos que somente a vitalidade é suficiente, quando na verdade João está dizendo, olha, departamento dos jovens, eu só estou escrevendo para vocês, porque acima da força física, vocês precisam ter força mental, para não abrir mão da palavra que vocês receberam. Porque vocês estão em guerra. E é incrível como a minha geração, que eu faço parte, por vezes não consegue perceber que o que está acontecendo à nossa volta, na verdade, é uma guerra. Não, William, é só uma matéria da faculdade. Oi? Não, é só uma adaptação da lei. Como assim? Não, William, é só uma questão de saúde pública. Não, é guerra. E a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E se a nossa mente não estiver fortalecida na palavra, nós seremos levados por essas ideias. Mas o que João está dizendo vale para o nosso tempo também. Eu estou escrevendo para vocês, porque eu sei, em vós há uma força. Em vós há uma força para não abrir mão dos princípios. Em vós tem força, em vós tem força para não abrir mão da palavra que vocês receberam. Em vós tem força para vencer o maligno. Não esqueça que esse mundo jaz nele. É por isso que olha o verso seguinte, verso 15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Não se apegue ao mundo, porque vocês estão em guerra contra o maligno. E tudo que está no mundo é do maligno. Tudo que está sendo regido neste mundo, neste século, entenda mundo como século. Nós sabemos que este planeta, todas as potestades, tudo aquilo que foi criado pertence ao nosso Deus, mas foi entregue por um espaço de tempo ao príncipe deste século, e ele rege como se fosse alguém segurando uma criança em seu colo. Ele controla os sistemas ao seu bel prazer. É por isso que Jesus está alertando através de João: não ame esse mundo, nem o que nesse mundo há, porque não seja, querido, não faça vista grossa, não ache que é tudo normal, não. O maligno está regendo o seu sistema para deturpar, para distorcer, para manipular a palavra que nós recebemos. Neste mundo tudo está cooperando para que os nossos princípios sejam contrariados. Não é questão de saúde pública somente, não é uma ideologia somente, não é inclusão somente, são princípios que este mundo quer corromper. Mas nós somos fortes, precisamos ter força, não só física. Permita-me usar um exemplo acerca disso.
A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Daniel que quando ele rejeita o manjar do rei, após 10 dias ele estava mais forte do que todos. Fisicamente. Mais forte fisicamente do que todos. Versos à frente vai dizer que as penais permitem que eles continuem por um espaço de 3 anos com aquela alimentação. E o texto diz que Deus olhou para Daniel e deu entendimento. O físico não bastava. Para suportar a Babilônia, ele precisava de força intelectual. Não bastava só não se contaminar com as comidas. William, eu nem gosto das músicas. William, eu nem danço igual eles dançam. Não gosto muito das roupas. Ok. Você não quer se contaminar? Ok, mas isso não basta. No campo das ideias, você também precisa ser forte. Não basta apenas não se contaminar com o que é físico, se a tua mente não estiver blindada contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que o diabo faz? Deturpando a verdade. Assim, desde o princípio ele faz isso, querido. Ele chega para Eva e diz, não é possível que Deus disse para vocês que vocês não podem comer nada. Não. Isso é uma baita de um engano, de um equívoco de Deus. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam igual a eles. Porque quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Sabe qual é a proposta do diabo? Uma vida sem estar baseada na vontade de Deus. E toda vida que não está baseada em Deus é verdadeiramente morte. Toda vida que se baseia nos próprios conceitos, nas próprias verdades e não na verdade de Cristo é morte. E é isso que o diabo faz desde o princípio. Ele tentou assim com Eva e tentou com Jesus também no deserto. Não, se joga daí, porque está escrito, tá? Que aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Olha a arma que ele está usando. Ele não quer tirar a palavra de você, basta para ele transformar ela naquilo que ele quer dentro de você. Mas existe uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a nossa geração, qual? Vocês são fortes e a palavra de Deus em vós não vai mudar. A palavra de Deus no vosso coração continuará a mesma. Assim vocês vão vencer o maligno. Permita-me bater nesta tecla mais uma vez. Não podemos permitir que este século mascare mentiras por trás de falsas verdades. Aquilo que parece, aquilo que faz sentido. Eu acho que não é bem assim como meu pastor pregou, não. Qual é a importância desse verso 14? É que ele mostra o equilíbrio. Jovens, vocês são fortes, claro. Mas quem conheceu o Cristo desde o princípio foi os pais. Olha como é que começa. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que era desde o princípio. E se a minha geração não souber ouvir os pais, nunca seremos fortes. E como eu disse, aqui ele não está falando só de idade, ele está falando de departamentos. Existem aqueles que são pais na nossa igreja. Biológicos, afetivos, ok? Mas existem aqueles que têm a função, e eles têm essa função porque conheceram desde o princípio. Sabem mais do que nós, conhecem mais do que nós, estudaram mais do que nós, viram coisas que nós não vimos, ouviram coisas que nós não ouvimos. Mas só porque a nossa tecnologia avançou, a gente acha que sabe tudo, né? Sabe porque o nosso tempo está avançado, a gente acha que conhece todos os pontos da história só porque está lá naquele livro. Não, irmão. Precisamos entender que a nossa força está quando nós reconhecemos que por mais que fortes, não sabemos tudo. Estranho, né? Um jovem falar isso, né? Se é estranho ouvir, imagina falar. Não, irmão, não somos os determinadores da doutrina da igreja. Eu só estou em pé agora para falar, porque um momento eu tive que estar sentado para ouvir. E se eu não ouvir, quem sabe eu nunca vou poder falar. Vou me perder. Pai, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Entenda isso de uma vez por todas. Pelo amor de Deus, talvez o teu pai não tenha o estudo que você tem, a faculdade que você tem, o diploma na parede que você tem, mas ele conhece muito mais tempo. Talvez o teu líder não tenha a eloquência que talvez aquele pregador famoso tem. Mas ouça, porque ele conhece desde o princípio.
E essa é a questão, porque a prova que conhecemos é que guardamos os seus mandamentos. Enquanto este mundo, aleluia, enquanto este mundo está procurando transformar, manipular, deturpar a verdade que nós recebemos, nós somos aqueles que continuamos guardando os princípios que nós recebemos. Não abrimos mão da verdade que recebemos, não abrimos mão daquilo que o céu depositou sobre nós. Não podemos abrir mão, senão a guerra já está perdida. Se não tem uma convicção da verdade que eu carrego, a guerra está perdida. Tu vai chegar naquele ambiente acadêmico, teu professor, seja lá qual matéria for falar alguma coisa que vai contra a verdade que você recebeu aqui, tu vai falar assim: nossa, eu não sabia que era assim. Aí, paulatinamente, bem lentamente, bem devagar, ele vai transformando a verdade que recebemos. Diga a esse crente: seja forte. Diga a ele: seja forte. Não abra mão dos teus princípios, irmão. Não. O diabo vai usar todos os meios, tudo aquilo que há no mundo, para deturpar a verdade que Deus colocou em você. Mas a palavra é: seja forte. Não só fisicamente, mas mentalmente. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pelo amor de Deus, querido, não negocie a tua verdade. Dá uma de Nabote e diz: não troca, eu não vendo, não negocio. A verdade que eu recebi, ela é que me leva à vida eterna. Eu não troco a verdade. Vocês são fortes, a palavra de Deus é a mesma em vós, e vocês venceram o maligno por isso. Vencer aqui, uma expressão muito cultural, dentro da linguagem original aqui, que não é só um combate normal, um combate jurídico. É como se alguém tivesse levantado um processo contra outro, de acusação, querendo extorquir, tirar, saquear, mas o processo não deu em nada, e o acusado venceu. Foi isso que aconteceu, porque o diabo veio com acusações, palavras, o diabo veio com setas, mas neste processo nós temos um advogado. Capítulo 1 ele vai dizer: irmão, não peque, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado. E ele vai continuar dizendo: se nós continuarmos na luz, assim como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O diabo vem com palavras de acusações, e eu só estou falando isso porque o Espírito Santo me permitiu a dizer que tem gente que entrou aqui debaixo de acusações do maligno, mas eu vim te dizer que você é forte enquanto a palavra de Deus estiver em ti, e pode ter certeza, nesse processo é você que sairá vencedor. Eu não sei quais acusações que o inimigo tem levantado contra ti, mas a palavra do céu para o teu respeito é: nesse processo de acusação, envergonhado e confundido será aquele que se levantou contra ti, contra a tua mente, contra o teu psicológico. Eu libero uma palavra agora: tu já venceu o maligno, tu já venceu o maligno, tu já venceu o maligno. Dá um abraço naquela moça ali, ó, aquela da ponta ali, dá um abraço nela. Eu sou etiquetado até Jesus mandar parar. Isso, pega na mão dela, fala para ela que ela tem um advogado. Fala para ela que ela tem um advogado, e esse advogado ouve, porque ele é amigo íntimo, sabe? Ele ouviu orações que ela fez durante um processo muito complicado. Era ponto, aleluia, do desequilíbrio mental chegar, a ansiedade atacar, ela não entender nada, mas o céu manda dizer para ela: tu já venceu o maligno. Alguém levante a mão aqui em nome de Jesus, porque eu estou baseado numa palavra, e essa palavra é verdade. Tu é forte, a palavra de Deus está em ti. Tu já venceu o maligno, tu já venceu o maligno, tu já. Ele se levanta como acusador, querendo mudar e deturpar a verdade, mas enquanto a palavra estiver em nós, ele perde o processo.
Ele usa palavras de acusações, mas enquanto a palavra de Deus estiver em nós, nós cremos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele já perdeu. Nós vencemos o maligno. Mas guarde. Por quê? Verso 18, filhinho, já é a última hora. E vocês já ouviram que o anticristo vem. E também muitos anticristos. E é por isso que sabemos que é a última hora. Porque no nosso tempo estão se levantando muitos anticristos. Aqueles que não dizem a verdade. Não reconhecem Cristo. Verso 22, mentiroso é aquele que diz. Que não diz, melhor dizendo, que nega que Jesus é o Cristo. O Espírito dele já está operando, porque é a última hora. Diga a esse crente, é a última hora. E é normal, e nós entendemos isso, porque cada dia mais, em cada esfera da nossa sociedade, tem se levantado homens e mulheres que se tornam verdadeiros anticristos, dizendo que ele não é aquele que manda, não é aquele que comanda o corpo, não é aquele que determina quem, aquilo e aquilo outro. Negam a cristocidade do Jesus que nós cremos. E não podemos cair nessa. Aleluia. Verso 24, ele vai dizer assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, que permaneça em vós. Só assim que continue dentro de vocês a mesma verdade, a mesma palavra que vocês ouviram. Nós ouvimos, nós vimos, nós experimentamos, e a prova que conhecemos é que a gente guardou. Agora vocês têm que fazer a mesma coisa. Tem que guardar o que vocês ouviram. Os pais já conhecem, e a prova que conheceram, guardaram. Agora vocês só vão vencer o maligno, permanecer fortes mentalmente, se na mente de vocês estiver as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Enquanto vocês estiverem aí intertidos com as coisas de baixo, com as coisas desse mundo, amando as coisas do mundo, e aquilo que no mundo há, vocês são fracos. Não, mas eu faço tantas séries na academia. Se a tua mente é fraca, não adianta nada. Se tu é igual o piolho, vai na cabeça de todo mundo, tu é fraco. Maria vai com as outras. O que aquele influenciador falou para você é a verdade absoluta, e não aquilo que está na palavra de Deus, mente fraca. Desculpa. Se aquilo que você ouviu, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Se isso aí que você ouviu do nada, eu fiquei sabendo, eu vi uma matéria lá. Se não tem base, mente fraca. Mas se você se enquadra nesse verso 24 aqui: o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Se você se enquadra nisso aqui, pode passar o vento que for, você será como aquele homem que edificou a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas estamos firmados. Ouvimos e praticamos. É isso que Jesus estava dizendo. Se você ouvir, pôr em prática, guardar, se guardar do pecado, os ventos vão bater, mas não bate na casa, bate na rocha. Eu quero ver tirar essa rocha do lugar. Quero ver tirar essa pedra de esquina que o mundo rejeitou, mas o Pai consagrou e colocou como esquina, como principal ponto. Eu quero ver o diabo mudar essa verdade do lugar. Jesus é o Filho de Deus. Quero ver mudar isso, Satanás. Quero ver tirar a obra expiatória dele. Pode contrariar o que for, mas a obra que ele fez na cruz me purifica do pecado. E contra isso não tem lei que mude. Contra isso não tem Satanás que se levante. Contra isso não tem teologia que mude. Ele é o Filho de Deus e acabou. Esta é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não abro mão dessa verdade. Se você permanece,
Nós temos uma promessa, verso 25. E essa é a promessa que Ele nos deu, por guardar, por permanecer nele, vida eterna. Meu foco não é ganhar um debate político, ideológico. Não, meu foco é a vida eterna. Eu sei que guardar essa verdade aqui no mundo pode até me tornar um tanto quanto estranho, mas é o passaporte para a vida eterna. Eu tenho uma promessa. Não pertenço a esse mundo. Esquecemos que esse caminho que nós dizemos está condicionado à verdade, né? Ele é caminho, ele é verdade. Mas por que continuamos condicionados a essa verdade simples? Porque no final Ele veio para nos dar vida, vida com abundância. É por isso que Ele veio. O amor do Pai se manifestou nele, para que todo aquele que nele crê, e o verbo crer aqui é continuar crendo, permanecer firmado na sua crença. Aquele que continua crendo não perece, mas tem a vida eterna. Se você permanece na verdade, a verdade permanece em ti. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E essas coisas eu só estou falando, verso 26, por causa daqueles que querem vos enganar. Sistema mundano. Mas é o verso 26, e eu termino por aqui. Diz: e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade que nenhum outro vos ensine, mas com a unção que vos ensina todas as coisas, a verdadeira, não a mentira, como ele vos ensinou, permanecei nele. Eu gostei porque essa palavra unção é muito pentecostal, né? Assembleiana. Unção. A unção que vocês receberam ao aprender. Pegue na mão desse crente, pegue na mão dele, pegue. Balança ele para ver se ele está acordado. Balança, aquele jeito pentecostal. Fala assim: receba a unção para aprender e não esquecer o que aprendeu. Essa é a unção que eu preciso. A unção que eu preciso é a que me faz aprender e a que não deixa eu esquecer o que eu aprendi. Essa é a unção que eu profetizo sobre a minha geração. Qual? A unção que veio dele. Porque essa é a unção que eu preciso. A unção que veio pela palavra dele. E a unção é: permaneça no que tu aprendeu. É essa unção que me deixa forte. É essa unção que me deixa forte. É essa unção que me faz vencer o maligno. Aprenda. Não esqueça o que aprendeu. Guarde o que aprendeu. É esta unção. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, certeza. Ou perguntinha difícil de fazer e pior ainda de se ouvir: você tem certeza da tua salvação? Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente ouve essa pergunta, a gente procura em nós algo que justifique a nossa salvação. Rapaz, baseado no que eu fiz semana passada, sei não, hein? Baseado no que eu estou fazendo, sei não. Mas a verdade é que a nossa salvação está segura em Cristo, na justiça dele, não na nossa. E esse é o problema. Porque olha como é que ele começa: agora, filhinhos, verso 28 do capítulo 2, permanecei nele, para que quando ele vier, vocês tenham confiança. Minha salvação não está em mim, só é salvo quem está nele. Então quando alguém te fez a pergunta: tem certeza da tua salvação? Olhe para si e pergunte: estou nele ou não estou? Estou firme com ele ou não estou? Estou guardando o que ele falou ou não? Estou continuando crendo ou não? Minha fé está firme na verdade dele ou não? Porque se não tiver, desculpa, só tem dois caminhos, tá? Ou é céu, ou é aquela palavra que dá até medo de falar, né? Inferno. Existe. Não acredito. Quando é de cara com o cão lá, não creio em você. Sim, é teu lugar.
aqui mesmo. Está no lugar certo. Mas nós permanecemos nele, a palavra dele em nós, temos certeza que a nossa salvação está segura nele. Aleluia. Quando aquela trombeta soar, nós não ficaremos confundidos. Quando ele se manifestar, teremos confiança e não seremos confundidos por ele na sua vinda. Quando chegar aquele grande dia, num piscar de olhos, esse corpo fica, enfermidade fica, dor fica, do nada. Aleluia. Alguém mais aqui tem essa esperança? Não, eu não abro mão da verdade, eu sei para onde eu estou indo. Eu não abro mão dos princípios, eu sei para onde ele me chamou. Eu sei o que me espera lá. Não, eu tenho certeza, confiança, convicção que quando chegar aquele grande, eu não faço ideia do dia, eu não sei a hora, mas eu já sei que é a última hora. Daqui a pouquinho, talvez esse culto nem acabe. É por isso que eu não tenho medo, porque eu sei que enquanto eu estou nele, a palavra dele está em mim. Quando ele vier, não seremos confundidos, não seremos esquecidos. Assim, é a palavra que ele deixou para nós: tornarei para vós, vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais. Tem alguém com essa esperança aqui? Tem alguém? É por isso que eu não abro mão dessa verdade. Eu sei que o meu final, eu sei que o meu destino já está determinado nele. Eu permaneço nele aqui, para que eu esteja com ele lá. Ele não abriu mão da verdade que ele trouxe aqui. Eu não abro mão da verdade que ele me trouxe para ir para lá. Ele negou tudo por amor a mim. Eu nego tudo por amor a ele. Jovens, vocês são fortes. Só pôr o supletivo para funcionar. Só pôr a mente para funcionar, que vocês vão ver. Em vós há uma força maior do que vocês imaginam. E essa força não é para levantar 50 quilos no braço, na perna, seja lá como for. Essa força é para vencer o sistema do maligno. E enquanto a palavra estiver em vós, vocês já venceram. As tentações do maligno, enquanto a palavra estiver em vós, vocês já venceram. As ciladas, astutas acusações do maligno, enquanto a palavra estiver em vós, vocês já venceram. Enquanto vocês permaneceram crendo que a vinda dele está prestes a vir, confiando na justiça dele, pode ter certeza, vocês já venceram o maligno. Essa é a unção que está sobre nós. Este é o poder que eu quero. A unção aqui é a mesma raiz da palavra Cristo, ungido. Essa é a unção que caiu sobre ele e ele repartiu sobre nós. A unção que vai até o fim, a unção que traz fidelidade até a morte, para receber a coroa da vida. É a unção que, mesmo que o amor de muitos se esfrie, aquele que for fiel até o fim será salvo. Esta é a unção. Pegue na mão desse crente, eu quero terminar. Profetize uma unção sobre ele diferenciada agora. Diga: receba unção para aprender, para continuar com aquilo que aprendeu. Essa unção não vai me fazer rodar, irmão. É bom demais rodar, eu gosto. Se jogar um Lá menor e um Mi maior, não faz isso não, varão, vigia. Eu rodo, pula, sapateia, profetiza. Labachura e candarada, vigia, vaso. Não vem na minha não. Vem não. Mas a unção que nós precisamos, que a minha geração precisa, é essa unção que está no verso 27. Unção que me faz aprender, que me faz sentar no culto de ensino.
e dizer: fala mais, Jesus. Eu preciso aprender. É a unção que me faz acordar às 7 da manhã. Eita, estéreo, para vir na escola dominical. Essa unção tu não quer, né? A unção da chave da casa própria, do carro novo. Pega. A unção do casamento. Ih, essa aí nem fala. Tô querendo essa unção daqui a um tempo. Mas a unção do aprendizado a gente não quer, não. Cansa, né? É chato, né? Maçante, né? É por isso que tu é fraco. Eu começo bonitinho, aí depois que eu me sinto em casa desanda. Desculpa. Essa unção você não quer, né? É cansativo, né? Não dá para ficar ouvindo o pastor 2 horas falando. Ah, já tá na hora de acabar, hein? Essa unção tu não quer, né? Mas é essa unção que te leva para o céu. Por isso tu é fraco. Qualquer coisa te leva. Mas aquele que permanece com a palavra no seu coração, ele tem um alvo. Não vou me distrair com nada dessa terra. Tem um alvo. Feche seus olhos, eu entrego o microfone agora. Se você entendeu essa palavra, peça ao Senhor que te dê essa unção agora, para aprender. Eu vejo lágrima aqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu não abro mão dessa verdade, eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem. Diga o nome dele, vai. Ele vem. O Messias. Vamos lá? Em breve Jesus no céu vai aparecer. Oh, alegria! E toda língua Levante as suas 2 mãos e termine dizendo: